Rádio ABN, TV ABN também marcando presença. Estamos aqui hoje com a nossa amiga secretária de Educação, Jailma Ferreira Guimarães, a quem eu dou um bom dia, agradecendo primeiramente por essa entrevista. Jailma, a gente oportuniza você a estar se apresentando, trazendo sua formação, para na sequência a gente estar batendo papo sobre a educação de Icaraí. Bom dia. Bom dia, Adalto. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando para a ABN, a Rádio ABN, e é um prazer estar à frente da Secretaria Municipal de Educação. Então, como todos sabem, sou professora, com formação em matemática, graduada em matemática pela UESC, pós-graduada especialista em matemática e em docência no ensino superior, em matemática pela UNB e em docência no ensino superior pelas faculdades Montenegro. Mestra em Educação Matemática pela PUC de São Paulo e doutoranda, que ainda estou concluindo meu curso de doutorado, doutoranda em Educação Matemática pela PUC também de São Paulo. Então podemos ver aí que a educação não poderia estar em boas mãos. Muitas vezes se cobra de alguns gestores que as pastas sejam oferecidas por cargos de convênios políticos. Nós podemos ver pela sua formação que a educação está realmente na mão de quem conhece e que está capacitada para tal. É um prazer, como eu disse a vocês, é um prazer estar fazendo parte desse governo, ter essa oportunidade de realizar os meus objetivos e os objetivos da comunidade. E como sendo professora da rede, sou a primeira professora da rede municipal a assumir a Secretaria de Educação. Então, para mim, esse convite vindo do gestor Lula Brandão, para mim foi uma honra, é um motivo de honra, é motivo de muita alegria estar fazendo parte desse governo e assumindo o que eu gosto realmente de fazer, que é trabalhar com a educação. Então, eu tenho o prazer de trabalhar com a educação e realizando agora os meus objetivos e os objetivos de uma comunidade, porque eu luto em prol de uma comunidade. Qual a avaliação que você faz desses 5 meses à frente do cargo? Claro que os primeiros meses colocar a casa em ordem, conhecer o processo, as demandas, mas certamente você já tem algo avaliado desses 5 meses. Com certeza, Eu falo que estando à frente hoje da secretaria, eu tenho um olhar diferenciado, Não tão diferenciado enquanto professora também que sou, mas eu falo um olhar diferenciado porque a gente já conhece de uma forma diferenciada, todo o contexto da educação. Então, fazendo uma análise desses 5 meses de gestão, gestão até que eu nunca pleiteei estar na secretaria, nunca me passou na mente estar na frente de uma secretaria de educação, mas como eu disse, é uma honra. Avaliando esses 5 meses de gestão, eu posso ver que eu já enfrentei muitos desafios, tenho a certeza disso, e eu sei que muitos virão, mas desafios eu digo sempre que são feitos para serem superados. Se não tivesse os desafios, não teríamos a oportunidade de mostrar a nossa fortaleza, a nossa fé. Então, esses 5 meses, para mim, foram 5 meses de realização. Então, foram desafios que eu já venci, problemas que eu já enfrentei, que eu consegui realizar. A questão da merenda, que eu encontrei a merenda um pouco desordenada, então eu já consegui organizar, juntamente com o gestor Lula Brandão, a gente conseguiu ordenar essa merenda, com uma equipe de trabalho que eu tenho muito boa. Já conseguimos, quando eu entrei, tinham 2 creches fechadas, eu consegui reabrir essas creches, por falta até de profissionais de apoio, então eu consegui reordenar. E esse pessoal de apoio, eu consegui, com conversa, no contato, como eu tenho contato com os colegas que já são do quadro, e tenho esse conhecimento, então eu consegui o apoio dos colegas, que eu falo sempre, e agradeço sempre aos colegas do Fundeb 40, por esse apoio, por permitir que eu fizesse essa dinâmica na educação. Então, conduzi-los a outras, eu falei que eu tomei emprestado de uma unidade para outra, para poder reabrir essas 2 creches. E em se tratando de outros obstáculos, eu já passei por vários. Então, nessa análise dos 5 meses de trabalho, de muito trabalho mesmo, eu já consegui realizar alguns concertos em escolas, algumas obras, pequenas obras, pequenos reparos, fora do contexto das obras que
estão vindo aí que a gente vai falar sobre isso. Já consegui direcionar melhor a educação e eu tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguir se ajustar mais. 27 anos já no quadro do município, certamente antes de estar secretária você tinha uma visão das demandas e dos problemas. Hoje, secretária, você deve ter outra visão. O que foi mais impactante nessa mudança? Como você enxerga hoje os problemas que você enxergava enquanto era apenas professora? É uma visão diferente, como eu falei para você. Eu comecei, você falou nos 27 anos, e eu sempre gosto de mencionar a minha entrada no município. Eu comecei como professora do meio rural. Então eu trabalhei 4 anos no meio rural. Eu trabalhei com multisseriadas, salas multisseriadas, quer dizer, todas as séries, que agora chama anos, né? Numa sala só. Então eu conheço a realidade das minhas colegas que trabalham no meio rural, porque eu já passei por isso, 4 anos. Depois fui professora do Fundamental 1, então já tenho esse conhecimento também, e passei a ser professora do Fundamental 2. Então trabalhei 10 anos na Vila Santa Isabel, no Emílio Isabel, e logo após no Colégio Municipal de Picaraí, no CMI. E trabalhei 1 ano só na sede, na Escola Ressurgir, e 12 anos na Salomé, no Fundamental 2. Então, eu tenho conhecimento realmente, uma visão desse trabalho em si, quer dizer, eu já passei por várias unidades, né, de trabalho, e eu costumo dizer assim, o profissional não é profissional só daquela escola. O profissional da educação, eu vejo como profissional da educação do município. Então, essa visão que eu tenho antes, né, do processo, estando professora e agora secretária, é diferenciada no quesito de pensar no sentido humano. Né? Eu sempre pensei na questão do outro. Mas estando aqui na secretaria, quando eu entrei aqui na secretaria, eu já me deparei com um quadro de funcionários, alguns com alguns problemas na família, com doenças, problemas mesmo, funcionários doentes. Então, eu entendo esse lado humano, essa visão. O município não pode priorizar uma licença premium. Pode sim, é um direito do trabalhador. Então, esse lado humano, que eu já tinha antes, aflorou mais ainda, porque a gente tem que pensar no contexto geral. Como eu costumo dizer, a gente não pode olhar só para o próprio umbigo, a gente tem que olhar para o outro também, de igual para igual. Então, essa é minha fala do início da minha vida, né, princípios dos meus pais, e que eu vou levar para a minha vida toda. Então, estando na secretaria, eu tenho um olhar diferenciado, que já tinha antes, mas ele se ampliou na questão humana, a visão humana, né, do meu colega. E hoje, depois desses 5 meses, já um desafio, qual seria o que você identificou assim como o maior problema hoje ainda a ser resolvido na educação picareiense? Um dos grandes problemas que eu tenho enfrentado é a questão física das escolas, né? A estrutura física. Inclusive, nós já fomos muito criticados, o governo em si já foi muito criticado por conta das reformas, né? Nós temos a necessidade de fazer essas reformas, né? Houve um processo, né, licitatório de uma empresa que veio, né, para fazer essas reformas de 6 escolas nesse ano e mais a creche, né, que chamamos de creche modelo. Então, a parte assim, mais difícil que eu enfrentei, além da questão da merenda, foi a questão das reformas. Porque você convencer uma comunidade, ou conquistar uma comunidade, mostrar para ela que é necessário a reforma naquela unidade escolar, foi bastante complexa. Eu recebi vários pais aqui nessa sala que eu ocupo hoje, que não chamo de minha, é uma sala que estou ocupando por um tempo, né? Deus é quem sabe que tempo vai ser esse. E foi um período assim, foi a fase assim, mais difícil que eu encontrei. Porque você tem que lidar com a comunidade como um todo. Então você agrada a uns e acaba desagradando a outros. Mas levando sempre, colocando sempre, falando sempre para essas pessoas, para essa comunidade, que nós procuramos fazer o melhor, né? Então, foi a parte mais difícil, mais complexa, mas graças a Deus, tudo está sendo resolvido. A primeira escola mesmo foi o José Tito, que nós fizemos essa primeira reforma, depois nós tivemos várias críticas em cima disso, depois alguns pais foram barrados, passaram
nós assim, na rua, cumprimentando e elogiando o trabalho. Porque eu tenho esse cuidado também de não estar, eu costumo dizer assim, que eu não estou sentada numa cadeira apenas por estar para mostrar status. E tem que mostrar trabalho para a comunidade, é para a comunidade que a gente trabalha. Então eu faço questão de estar à frente dessas reformas, de olhar, de estar olhando o piso, se o piso é condizente com a realidade realmente daquela escola, daquele ambiente. Então foi isso que eu fiz durante essas reformas. José de Lima, o Gilberto Amado também, eu tive várias visitas de pais aqui, né, falando sobre a reforma, e a gente falando que essas aulas seriam repostas, seria feito calendário, e foi feito esse calendário, junto com a secretaria, o Conselho Municipal de Educação e a gestão, né, das escolas, o gestor da escola. Então foi uma parte complicada, mas foi um desafio gostoso. Eu digo que desafio são feitos para serem enfrentados e para mostrar assim a nossa, vamos dizer assim, a nossa fortaleza, né? Então nós temos aí também agora o Natécia Kauark, que está sendo reformado, graças a Deus está sendo concluído, mas os alunos estão em outro local, né? Estão estudando, não paralisaram aulas. O Coraciale também, que está hoje no antigo Artuneiro, o Colégio Artuneiro também não paralisou, a reforma também está em andamento. Nós temos o Lé Gaurão, né, no bairro Delfino Guedes, que está também em reforma e passando assim por várias mudanças. Na verdade, aí está acontecendo várias mudanças dentro da educação que eram necessárias, né? Então, a gente procura fazer assim, o melhor pela comunidade, o melhor pela população. Eu viso a questão da melhoria, do bem-estar, tanto do nosso aluno, que eu chamo de clientes, quanto dos nossos colegas de trabalho, são os nossos professores, os profissionais, todos os profissionais da educação, porteiros, o pessoal de serviços gerais, cozinheiros, então toda a estrutura, então são profissionais da educação. Então eu viso esse bem-estar, nós visamos esse bem-estar. Então a maior dificuldade foi na parte das reformas. Você entrou num assunto interessante que até gerou alguns comentários, né? Sim. E a gente sabe como é que funciona essa questão, cidade pequena, da politicagem, da política suja e tal, mas nós tivemos alguns empecilhos. Alguns alunos perderam dias letivos, já falou da questão da reposição, outros colégios apenas foram remanejados, trazendo transtorno, a princípio, para os alunos que tinham que sair da sua comunidade para outra. Como é que funcionou esse embate, né, se você podemos assim dizer, e como está hoje, e o período de prognóstico para que ele volte a terminar, ou seja, que todos os alunos voltem a estar nas suas próprias unidades escolares? Essa mudança de uma unidade, já falei da questão da reposição das aulas, a questão de mudar, no caso, o Coraciale e o Natécia Kauark, que mudaram, né, de um local para outro, todas as duas escolas, todas as duas unidades, foi feita uma reunião antes com os pais, né, a gestão da escola, as duas diretoras, né, das duas unidades, fizeram reunião com os pais, né, falando da questão da necessidade de fazer a reforma, de efetuar essa reforma, realizar, e, consequentemente, mostrando toda a necessidade e, consequentemente, fazendo a devida mudança. Nós tivemos lá no Duque de Caxias, próximo à nossa residência, o Natécia Kauark, né, também conhecido como Babi Oliveira. Sim. Até mesmo uma ampliação de uma parte da frente que foi feita, uma estrutura para cobertura, não tinha sido colocada, agora já está. Vai acrescentar algo mais em questão de oferecer ao público ou apenas mesmo a estrutura física ali no Duque? Bom, no Duque de Caxias, no Natécia Kauark, era uma escola que eu acho que vocês devem ter visto em fotos, que ela já estava bem danificada. Aliás, todas as escolas do município, elas estavam com uma carência muito grande de reforma, porque já tem esse período no município e falo que o município nunca passou por uma reforma, né, tão grandiosa como está sendo feita agora. Não é porque eu estou à frente da secretaria, não, mas o município de Bicaraí nunca passou por uma reforma desse tipo, então é a primeira vez. Então, o Duque, lá como você perguntou, na Natécia Kauark, tinham aquelas duas salas que seria ampliação, né? Nós temos a necessidade de ampliar, de colocar mais educação, são programas que nós recebemos. Então, tem a necessidade, é um programa que vem para reforçar a questão do conhecimento do alunado. Então, tinha essa necessidade. Então, no momento que foi feito
a planilha já para essas reformas, então já foi sinalizado, né, a cobertura daquelas 2 salas para ampliação. Então você vê que hoje a estrutura da escola, na Natéssia Arque é outra. Lá você me perguntou, né, o que é que tem lá de algo diferencial. Nós temos, na verdade, ali uma construção, banheiros foram totalmente construídos, né? Temos um banheiro de acessibilidade, que temos que ter a educação inclusiva. A gente fala tanto em educação inclusiva, mas as escolas elas não ofereciam, né, na parte física, né, para envolver esses clientes. E hoje nós temos, na estrutura das reformas aparece esse acesso, né, a toda a população, a toda a comunidade, sem diferença, sem distinção. Então, há essa ampliação, o Natéssia Arque vem com essa ampliação, nessa reforma, uma estrutura belíssima, que está ficando muito bonito, está bem bacana mesmo, o Natéssia Arque, e ampliando, falando dessa ampliação dessas 2 salas que você colocou aí em questão. Tá certo. O problema que gerou transtorno nos últimos dias, a questão do Ângelo Magalhães, o antigo Ângelo Magalhães, que agora funciona no Ressurgir. E algumas pessoas acabam também com informações contraditórias. Em que pé está, o que realmente houve e qual o prazo realmente para a normalidade? Bom, o antigo Ângelo Magalhães era uma escola do Estado, foi municipalizada, antes da minha entrada. Hoje funciona no Ressurgir, a escola Ressurgir. Ela teve problema no encanamento, né, questão de esgoto. Então apareceu um problema. Essa escola, na verdade, disse que havia algumas dificuldades, mas, quer dizer, se vem com algumas dificuldades, né, não tem reparos suficientes, então vai acabar, uma hora ou outra vai acabar estourando. Então, o que aconteceu com o Ângelo Magalhães foi a questão de um entupimento. Então, quando foi numa quinta-feira, quando a coordenadora da escola me ligou, dizendo que tinha acontecido o entupimento, o que é que faria, aí eu pedi que ela comunicasse a população, o alunado, e que ela suspendesse a aula. Então, isso foi feito. Aí, imediatamente, eu fui até lá para ver o que é que realmente tinha acontecido. Então, não tinha condições de aula. Aí, sinalizei, né, profissionais para poder realizar o serviço, para desentupir. Fizemos todo o processo. Então, fizemos esse processo de realização que era necessário. Quando foi sanado essa dificuldade, aí logo, também não foram muitos dias, os alunos retomaram as atividades, né, e logo na sequência, né, que era um problema de esgoto, então já foi influenciando a outra enganação, que foi a questão dos banheiros. Temos 4 banheiros lá, então já começou a danificar o banheiro dos professores, começou a entupir o banheiro dos alunos, 2 banheiros dos alunos e um banheiro que é interno a uma sala. Então 4 banheiros imediatamente já começaram a entupir também. Então o que foi realizado ali? Lógico que nós, quer dizer, uma escola onde a gente não pode contar com banheiros para o alunado, a gente tem que suspender essas aulas. E aí foi feito todo o processo, que já seria um processo mais demorado, né? Causou até uma polêmica ainda na cidade, em virtude desse problema nessa escola, mas que graças a Deus já está sendo sanado. Recebi a visita de alguns vereadores lá na escola, na Ressurgir, comuniquei a eles, né, sobre a questão desse problema. E no mesmo dia que eu recebi, né, os vereadores, alguns vereadores, eu tinha marcado uma reunião com os pais para poder sinalizar a questão desse entupimento nesses banheiros, né? Então, comentei com eles, falei para eles o que ia acontecer à tarde, porque uma sugestão da gestão da escola é que nós colocássemos um banheiro químico. Eu até salientei isso na reunião, né, com os pais. Só que a população, a gente tem que, quando a gente está à frente de um cargo público, a gente tem que saber como lidar e como vai conduzir, como vão ser conduzidas, né, as coisas. Então a gente precisa do respaldo da comunidade, a gente precisa expor o problema, a gente precisa também da contrapartida da comunidade.
Então eu expus o problema, conversamos, a gestão da escola, levei o Conselho Municipal de Educação, conversamos, coloquei a questão das hipóteses dos sanitários, né? Os banheiros químicos, só que os pais preferiram, como eu disse a eles, falei para eles também que eu preferiria, eu como pessoa, como mãe, né? Como profissional da educação, eu preferia que eles esperassem para que fosse sanado o problema logo, ao invés de colocar os banheiros químicos. E eles concordaram, os que estavam na reunião concordaram, e assim foi feito. Então, logo coloquei a empresa, falei para eles que na terça-feira ou quarta a empresa já estaria chegando para poder sanar esse problema, que é o que está acontecendo hoje na Ressurgir. Então, na terça-feira eles já chegaram, na quarta-feira começaram a resolver esse problema, tiveram que quebrar tudo, nós fomos providenciar material, eu fui juntamente com eles providenciar o material, providenciamos esse material, e ontem eu estive também conversando com uma das pessoas que está nessa obra, né, realizando essa obra na Escola Ressurgir. Ele me informou que provavelmente hoje até amanhã estariam já terminando o serviço. Então assim que eu sair daqui, eu já vou para lá olhar a obra para ir para outra reunião. Então estou olhando sempre em todo o contexto para saber como é que anda a educação de Vicaria. Então já estamos sanando o problema, e assim que for realmente sanado o problema, foi isso que eu combinei com os pais. É bom que todo mundo, né, ouça, né, me escute bastante, né, bem atento. É que o que eu estou conversando aqui, eu conversei com os pais. Então, quando for sanado o problema, terminou a obra, colocou novamente o carro de som na rua, a comunicação, né, os meios de comunicação, informando que as aulas serão retomadas normalmente. E alguns pais questionaram, e vai retomar a partir de quando? A partir de onde parou. Então, os filhos não terão prejuízo. Então, nós vamos retomar de onde parou. Você tocou num assunto também importante, que foi a municipalização de algumas escolas estaduais. Inclusive, algumas críticas ocorreram a esse fato pelo fechamento de algumas escolas, como a questão do João Batista. Em que ponto está isso? É irreversível? Prejudicou ou não a comunidade escolar, os profissionais, enfim? Bom, de certo modo, Adalto, foi assim, o que foi passado para mim, no momento que houve essa municipalização, né, eu estava no contexto como professora, né, eu sou professora também do Estado, né, há 15 anos, eu vi a aflição dos meus colegas do Estado com relação a isso. Então, eu falo sempre, eu converso sempre com muitos deles, né, com diretores, com outros que estão realmente em sala de aula, todos os profissionais da educação, que a gente tem que ponderar algumas coisas e observar bastante como é que a gente vai conduzir todo o processo. Então, essa municipalização, ela causou um pouco de conflito dentro da educação, né? Conflito que eu falo, não criticando a ninguém, conflito que eu falo no sentido de organizar a vida dos colegas do Estado, né? Que alguns tiveram dificuldade dessa organização, dessa locomoção, né? Para ser removido para outra escola. Então, gerou. E aí, ainda há, porque eu estou ouvindo isso sempre, a questão da preocupação. Será que ela vai querer municipalizar mais uma escola? Vai municipalizar? O nosso município, eu falo assim, o nosso município, ele não comporta mais uma municipalização de uma hora para outra. Municipalização tem que ser programada, planejada. A gente sabe que está aí todo mundo falando que até 2020 tem que ser municipalizado, mas não, a gente não pode fazer de uma noite para o dia. Então a gente tem que planejar. Não pretendo, se depender, eu costumo dizer aos colegas, se depender de mim, né, podem ficar tranquilos. Hoje mesmo eu estou na reunião conversando sobre isso com alguns colegas diretores, né? Então, falando sobre isso, a gente tem que observar realmente como deve ser feita. Vai ser feita, uma hora ou outra ela vai ser feita, mas a gente vai ter que sentar e ter o máximo de cuidado para a gente não estar mexendo e desestruturando a vida das pessoas. E uma vez também que o município, a maioria do quadro de profissionais do município são pedagogos. Nós temos profissionais de área,
né? Eu sou profissional de área, matemática, nós temos profissionais também em outras áreas. Mas quando a gente fala em municipalização aí, é do Fundamental 2. Então, o Fundamental 2 requer professores de área. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente precisa de profissionais da geografia, da história, da matemática, da língua portuguesa. Então, os profissionais que nós temos, que, graças a Deus, excelentes profissionais da pedagogia e de áreas específicas, são excelentes. Eu falo que a gente trabalha com um quadro muito bom, mas o município não comporta agora uma municipalização, né, de uma outra escola, nesse sentido da questão dos profissionais por área. Só para a gente tentar entender melhor. Quando há essa municipalização, o professor do Estado, ele perde espaço e precisa ser acomodado agora no município? Do Estado. Ele vai ser acomodado. Quando houve a municipalização do Ângelo Magalhães, os profissionais do Ângelo Magalhães, eles foram removidos, né, para outras unidades, remanejados, para outras unidades escolares. Alguns estão no CELE, outros foram para o Estadual Ananelli, né? Então, eles são remanejados. Mas aí o que a gente tem que observar é esse remanejamento. Existe a vaga lá para poder acomodar esse profissional, né, locar esse profissional. Então, é esse cuidado que eu estou falando. A gente tem que ter esse cuidado, porque ele vai ser remanejado para outra unidade. Então, ele não vai para o colégio municipal, ele vai para outro colégio estadual. Mas aí aumenta a demanda na grade do município. Isso. Como é que funciona isso? Isso, é essa demanda que eu estou falando, esse aumento da demanda do município. Agora mesmo, a escola Ressurgir, nós temos profissionais de área, mas temos muitos pedagogos também. Então, quando há esse remanejamento que eu estou colocando, quando fala nessa municipalização, remanejo profissional do Estado para outra localidade, para outra unidade, e temos que cobrir aquela vaga, né, para que o aluno tenha aula com o profissional do município. Esse profissional do município, no caso do Fundamental 2, o melhor é que seja um profissional de área, profissional de área. Tá certo, então. Na última sessão da Câmara, na segunda-feira, alguns professores estiveram presentes, inclusive a presidente do sindicato, e fizeram algumas reivindicações, principalmente a respeito do aumento, né, do percentual e tal. Em que pé está isso? Está dentro da sua parte ou cabe unicamente ao gestor? Né? Você também, como professora, já teve em alguns momentos reivindicando isso. Como é que está funcionando? Como é que vai ser resolvida essa situação? Olha, com a questão da PLB do sindicato, eu já sei, nós pleiteamos, eu como professora também, pleiteamos também reajuste, né? Reajuste salarial. O que eu coloquei, embora, né, algumas pessoas que eu não recebo, mas todo mundo está vendo, estou aqui sempre de portas abertas, né? Recebo sindicato, recebo conselho, todas as pessoas, a comunidade de modo geral. Com relação à questão do reajuste, foi pedido, né, em ofício que se fizesse um impacto da folha. E aí pediram para que esse impacto fosse feito na questão de 5%, e eu coloquei, fiz esse impacto, né, dessa tabela que nós usamos, esse avanço horizontal e verticalmente, então de 5%. Aí quando eu vi o valor desse impacto, aí eu vim fazendo o impacto de 4%, fiz 4%, fiz o impacto de 3%, e aí depois nós tivemos uma reunião. E eu mostrando que era inviável, não que nós não iríamos dar esse reajuste, mas que era inviável agora, né, uma vez que a receita cai, era inviável a questão desse reajuste. Aí na sequência, porque a gente sabe qual é o papel realmente do sindicato, né? Tem que estar em prol sempre do professor, claro, e eu sou professora também. E aí eu pedi que fizesse, eu realizei um outro impacto. Fiz o impacto de 2%, aí de 1,5% e de 1%. Então mostrei esse impacto de 1%, o que foi que eu fiz? Ao invés de fazer uma reunião com todo o corpo docente, eu fui mostrar a cada grupo, a cada unidade, qual era a nossa real situação no quadro do Fundeb 60. Porque quando eu fiz esse impacto,
falei em relação ao Fundeb 60. Então, o impacto de 1%, ele ficou basicamente 761 mil e mais alguma coisa que eu não me recordo da numeração agora. E aí eu mostrei, né? Saí fazendo pequenas reuniões de escola, de unidade em unidade, já que eu faço visita sempre, que eu estou sempre visitando as unidades, e mostrando às colegas o que elas achavam. Em momento nenhum, eu digo que não dou. O gestor não disse que não dava esse reajuste. Então, em momento nenhum, existiu essa fala. O que eu falei foi que era inviável, no exato momento, dar esse reajuste, por conta da nossa demanda. E aí nós temos que pensar também. Nós temos o Fundeb 60, aí nós temos o Fundeb 40. Eu costumo dizer assim, quando eu faço reuniões, eu chamo a todos, porque nós fazemos parte de uma categoria só, educação. Então, trabalhamos em prol da educação. Então, no momento, não é inviável. Mas isso não foi dito que não seria dado esse reajuste. Nós tivemos nessa sessão segunda também alguns vereadores que até citaram a questão de que dinheiro não é problema para a educação, fazendo menção aos 11 milhões dos precatórios. Como é que funciona essa situação? É realmente verdade? Não é? Bom, sim. Aí a gente fala assim, pode dar um reajuste? Porque recebeu um precatório, tem um precatório? Temos ainda um precatório, temos sim. Só que eu falo assim, eu sou dos cálculos, né? Não querendo menosprezar de jeito nenhum a capacidade de ninguém. Eu costumo dizer assim, que eu lido muito com a questão dos números. Então, a gente tem que se planejar. Como dar um reajuste agora? E esse dinheiro, esse precatório, ele vai durar para sempre para poder estar reajustando, pagando, honrando esse salário? Então, a questão foi essa, né? Pensando por esse lado. Então, tem um precatório? Tem. O precatório é para ser usado na educação? É para ser usado na educação, está sendo usado na educação. E os meus colegas, professores, sabem disso. Ele está sendo usado na educação. Então, a questão desse reajuste, dá-se o reajuste porque tem um precatório para cobrir. Mas esse precatório vai durar até quando, né, para cobrir esse reajuste? E quando ele acabar esse reajuste, né? Esse salário, essa folha, será pago de que forma? Então ficou dito também, inclusive por alguém da situação, exatamente essa fala que você está falando, que poderia se dar, mas depois iria ter o problema de até acabar o salário. Como é que está a questão dos salários hoje? Estão todos em dias? Salários em dias, todos. E outra coisa que eu faço questão de falar e de frisar, não pagamos folha dividida, né? Nós já tivemos um tempo aí, por conta de reajustes salariais, eu sei, porque eu era professora, atuava como professora, de pagar folhas separadas. Então, não é a nossa proposta. Os salários estão em dias. Sei que saiu uma nota falando que os salários estavam atrasados, mas não. Nós pagamos já o 13º do mês de julho, dos profissionais que fazem aniversário no mês de julho, já estão quitados. Já estão quitados. Alguns setores falam na pendência de dezembro do último ano do último gestor. A educação também está inserida nesse contexto? Bom, a pendência de dezembro do último gestor, o que foi sinalizado para mim, que eu falo assim aos colegas, a demanda da educação é grande. Aqui, vocês observem que eu chego aqui às 7 horas e eu não paro. A demanda é grande. Mas aí eu falo para eles o quê? Sinalizem qualquer problema que vocês tiverem, porque a questão assim, eu não recebi, mas um outro recebeu, né? Então a gente precisa, para que a gente não perca esse tempo, sinalize. Aí eu vou a pesquisa a fundo para ver como é que está a situação, devido à situação, para poder sanar isso aí. E nós estamos honrando aos poucos. Nós temos profissionais aqui da educação, colegas de trabalho, que ficaram com algumas pendências de anos anteriores, do ano anterior, que sinalizaram que já foram repostas. E aí, quem tiver alguma pendência, eu chamo sempre nos reencontros pedagógicos, que qualquer problema que vocês tenham, questão salarial, qualquer problema voltado à educação, sinalize para mim,
técnico, para a minha equipe de trabalho, que eu tenho uma equipe, graças a Deus, muito boa, sinalize que a gente vai olhar, vai pesquisar direitinho, vai ver. Já tem alguns casos aqui que foram sinalizados essa semana. Olha, estou com um probleminha aqui, ó, esse aqui é um diferencial em relação ao mês e ao outro. Então, coloca aqui, que a gente vai ver o que foi que aconteceu. Então, juntamente com o RH, eu vou, tem uma equipe muito boa também no RH, converso com os colegas, vamos lá, vamos observar, não, houve isso aqui mesmo, ó, foi uma diferença. Então, a gente vai cobrindo, fazendo essa reposição. Para concluir, Semana do Estudante no estado de futebol, a criançada se divertindo, você poderia falar um pouco desse evento que está concluindo-se hoje? Esse evento, assim, uma das minhas propostas na educação era movimentar, na verdade, a educação, né? Nesse sentido de também, a gente leva a questão do conhecimento, trabalha em cima da questão do conhecimento, mas também tem que levar o lazer, a questão da diversão. Proporcionar aos nossos clientes, aos nossos alunos, né? Aos nossos filhos, na verdade, que são filhos nossos, a questão do lazer, de uma diversão. Então, essa semana do estudante foi feita assim com muito carinho, foi planejada, foi programada, foi uma ideia que eu tive. Sentei com a coordenadora de educação física, né, Patrícia, sentamos com um profissional também da educação física que trabalha na SRM, Slimar, nosso colega, fizemos a demanda, a gente tinha feito, quando eu entrei, fiz a demanda de brinquedos para poder estar também, né, trazendo esse lazer para as crianças. Então, eu tenho uma equipe de profissionais de educação física, eu gostaria de agradecer, porque essa semana foi puxada, foi uma semana assim, bem interessante, foi uma semana cansativa para os profissionais de educação física, mas foi uma semana também prazerosa para eles. Então eu gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer a todos esses profissionais que estiveram envolvidos, aos colegas de trabalho também, as gestoras, né, as coordenadoras de escola, que se comprometeram também com essa ideia, né, minha, de trazer, fizemos uma tabela de distribuição das escolas para poder estar motivando essas crianças, para estar brincando, trazendo algo diferenciado. Então, o Governo União de Trabalho traz algo diferenciado na educação para os nossos alunos. Então, foi nessa questão de estar trazendo lazer, trazendo essa diversão, esse prazer, que nós fizemos a Semana do Estudante. Tá certo. Palestramos aqui com a Jailma Ferreira Guimarães, secretária de Educação do município, a quem a gente agradece. A nossa web rádio ABN, a TV ABN, o Super Blog ABN estará sempre à disposição para trazer qualquer novidade e o microfone à sua disposição para as considerações finais. Só gostaria, Adalto, de acrescentar, quando a gente falou nas reformas, eu não mencionei as reformas, falando nas reformas que estão sendo feitas, né, a nível bem grandioso, tá? Nesse contexto é bem grandioso. Mas eu não falei das reformas que já estão sendo feitas na Salomé, né? Nós temos uma unidade lá, aos poucos já fiz retelhamentos em algumas escolas, troca de picas, né? Numa escola mesmo do Ramiro. Só o Ramiro trocamos 92 metros de bica nesses 5 meses, né? Esses 5 meses de trabalho meu. Então fizemos retelhamento, que esse posto estava molhando, a questão do tanque, cobertura de tanques, a escola Helena Pimentel, que vai ser utilizada como anexo, vai ser utilizada para mais educação e para uma sala de SRM, que é a sala de recursos multifuncionais. Ela também já foi retelhada, foi trocada a madeira, está sendo pintada, a creche também, que estava novamente o problema da inundação, né, da água, já foi sanado agora nesse período que eu estou na gestão, então eu já sanei esse problema. Chamamos de merendeira, que eu chamo de centro de abastecimento. Então ela foi devidamente gradeada, porque ela estava aberta. Hoje mesmo eu já tenho outra demanda para ela, vamos trocar fechaduras, dar um contexto diferente, né, diferenciado, e vamos estar também fazendo outros reparos, a parte de pintura. Então, aos poucos, esses 5 meses, eu digo que eu já realizei alguns feitos dentro da educação. A creche do Cajueiro também, se tratar de um local na pista, né, na beira da pista, era muito perigoso para as crianças. Então, pensando nas crianças,
pensando nas minhas colegas de trabalho, pedi para que fizessem as grades, né? Paguei essas grades, né, devidamente, já estão sendo colocadas, parte delas já foram colocadas, só falta duas grades dessas colocadas. Então, aos poucos, a educação, ela está se estruturando, se afirmando. Então, eu só tenho 5 meses na gestão. E aí, olha, essas pequenas coisas, né? Pode ser pouco para uns, mas para mim é grandioso, porque eu sei a dificuldade de estar aqui. Porque não é só pensar na questão física das escolas, é pensar também na questão humana que eu coloquei, dos profissionais da educação, dos meus colegas de trabalho, é pensar nos nossos alunos, né? Que é quem nos dá o emprego devido. Então, é pensar no contexto geral. Eu penso no contexto geral. Então, são várias demandas. É na questão da merenda, aí, graças a Deus, é totalmente já sanada, equilibrada, graças a Deus. E eu conto para isso com o apoio do prefeito. Porque eu tenho certeza, se ele depositou confiança na minha pessoa, então eu tenho que respaldá-lo também dessa confiança. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar falando aqui, Adalto, para você, né, para todos os ouvintes, né, da Rádio ABN, e pedir também a colaboração, né, dos parceiros da educação e da comunidade em geral. Vamos pensar na educação, pessoal, como algo bom para todos nós, é algo bom para todos nós, para mim, para os filhos de vocês, para a comunidade de um modo geral, né? Sem pensar na questão da politicagem, né? Eu sou uma pessoa que já ouvi muito, mas eu costumo dizer, e eu digo e afirmo, eu tenho dignidade, né? Um caráter, minha personalidade é essa, não vou ficar revidando coisas, né, palavras em redes sociais, porque não é do meu feitio. Meus alunos sabem, né, meus ex-alunos, que eu chamo de eternos alunos, sabem disso, qual é o meu propósito na educação, eles sabem como é meu trabalho,